Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero mais uma vez convidá-los para uma leitura na primeira epístola do apóstolo Pedro, no versículo número 13 ao verso número 17, que nós lemos assim: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da maldade, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Meus amados, uma orientação do apóstolo Pedro, muito profunda, quando ele orienta aqueles irmãos para que eles fugissem de um comportamento sujeito às consciências carnais que combatem contra a alma. Ele pede para que aqueles irmãos vivam honestamente, né? Que também glorificassem a Deus através das boas obras que os homens deveriam ver na vida deles e, claro, também na nossa vida, para que Deus fosse glorificado. Então, diante dessa orientação do apóstolo, ele vai dizer aqui no verso 13: Sujeitai-vos, pois, quer dizer, diante das orientações dele, de fazer o bem, de viver uma vida segundo a vontade de Deus, visando a glória de Deus, então ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, a sujeição à autoridade constituída, toda ordenação humana por amor do Senhor. Então, todo sistema de autoridade é Deus que instituiu no mundo. Então, tudo nasce do desejo de Deus. O mundo pecaminoso exigia, agora depois da queda, um sistema que pudesse coibir os malfeitores. Então, o povo de Deus deveria, e nós devemos hoje, fazer a diferença no meio de uma geração má. O povo de Deus devia, e nós devemos, claro, ter uma vida diferente. E a submissão a toda a ordenação humana, que era o rei, né? Claro, estamos dentro de um contexto dos dias de governo do apóstolo Pedro, mas mesmo mudando a sua forma, o sistema de autoridade é constituído por Deus. Então nós devemos nos sujeitar, né? Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem.
Então todo o sistema de autoridade foi instituído por Deus para a ordem no mundo, para que não virasse um caos por causa do pecado. Por quê? Porque esse comportamento, o verso 15 diz, porque assim é a vontade de Deus. Então é Deus que deseja que tenhamos uma vida. E qual é a vontade de Deus? Que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então as pessoas que não conhecem a Deus, principalmente naqueles dias, inimigos da igreja, eles falavam um monte de bobagem contra os crentes, acusavam, difamavam, e eles deveriam responder à altura de um servo de Deus, fazendo o contrário do que eles diziam. Ele diz, como livres, porque nós somos livres em Cristo Jesus, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, nós somos livres em Cristo e também nós temos uma liberdade religiosa nesse país. E não podemos usar a liberdade que temos para cobrir a maldade, né? Nós temos que dar exemplo em todas as coisas, principalmente na submissão às autoridades constituídas. Não importa aquele que está sobre nós. E ele conclui dizendo, honrai a todos. Que bonito! Honrar a todos. Não denegrir a imagem, falar mal. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Fraternidade é o amor entre irmãos. Devemos amar a unidade. Viu? Por isso que nós podemos, principalmente nos nossos grupos do WhatsApp, isso é uma realidade hoje. Nós devemos amar, né, essa comunhão que temos, exteriorizando nos nossos aplicativos, né? Pode dar um Paz do Senhor lá, né? Um bom dia, né? Mostre que você ama a igreja que você congrega. É bom isso. Temei a Deus, entendeu? Temei a Deus. Aqui é uma reverência santa, aquele que é o dono, é o criador de todas as coisas. Temei a Deus. Honrai o rei. Honrai o rei. Não importa se era um Nero naqueles dias. Entendeu? Eram dias de opressão romana. Mas o homem de Deus diz, honrai o rei. Então que Deus nos ajude. Que vivamos neste mundo, como diz esse mesmo apóstolo, sobriamente, atento, porque nós temos um Deus e devemos temê-lo. Temos um rei, temos autoridades constituídas e devemos honrá-lo. Então que Deus te abençoe, tenhamos um dia na presença do Senhor, a paz do Senhor para você e vamos em frente. Deus é bom e Ele nos ajudará.